Olá, vamos continuar nossa leitura sobre o assunto a última crise da Terra? Deus nos avisa, Ele nos adverte. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito ao juízo que virão. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele para seu tempo e agirem segundo sua fé e obediência aos mandamentos divinos, escaparão do juízo que cairão sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Gênesis, capítulo 7 e versículo 1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Ló se colocou sobre a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram o aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quando ao sinal da ruína iminente e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Da mesma forma, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem bem a advertência serão salvos. O que podemos esperar? Antes de sua crucificação, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração dos discípulos. Marcos, capítulo 8, versículo 31, capítulo 32 e versículo 9 e 31, 10 e 32 e 34. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem centralizavam todas as esperanças devesse sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras de que necessitavam se lembrar fugiram-lhe da mente e, ao chegar ao tempo da prova, estavam desprevenidos. A morte de Cristo destruiu as esperanças deles tão completamente como se ele não os tivesse advertido. Nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos pela palavra de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo, da graça e à obra de preparo para o período da angústia estão claramente apresentados, porém, multidões não possuem maior compreensão dessas verdades importantes do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Profecias que exijam atenção. Eloíte diz: vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo assistente: terrível é a obra dele, tremendo é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem ocupar a mente e a atenção por completo. Teremos que
comparecer diante de juízes para responder por nossas lealdade para com a lei de Deus, a fim de tornar conhecidas as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas, devem saber o que acontecerá antes do fim da história terrestre. Isso diz respeito a nosso bem-estar eterno. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser guiados por Ele compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar atuações da providência nos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos, ao ver as nações se mobilizando para o combate final do grande conflito. Aí está mais um pouco dos avisos. Jesus está às portas e teremos que nos preparar. Querido e bondoso Pai, obrigado por nos advertir. Obrigado por ter dado todas as visões à nossa irmã Ellen White. Obrigado por privilégio de hoje podemos ouvir através dessa irmã que já descansa em Cristo, advertindo que o Senhor está às portas. Obrigado, Senhor, e peço que o Espírito Santo nos ajude a nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Abençoe, Pai, a todos que estão ouvindo essa mensagem e ajude a se preparar também. Eu as entrego em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.